Uma aluna do mestrado de Direito aqui da Unicesumar teve um artigo publicado em Portugal com o tema Educação em Casa, ou Homeschooling. E nós convidamos a Fernanda Joly para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, Elaine, muito obrigada por essa oportunidade. Olá para vocês que estão nos assistindo. Realmente, nosso artigo foi publicado na revista de Lisboa. Estamos muito felizes com esse resultado. Você fez em parceria com o seu... Isso, com o meu orientador, professor Dr. Zumar Fachin, e o nosso colega, o mestre João Toso. E assim, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, é meio comum a criança, quando os pais escolhem, estudar em casa, ter um professor, um tutor para estudar em casa. Aqui no Brasil é diferente, né? Sim, lá nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, o homeschooling ele já é regulamentado e já é aplicado há algumas décadas. Aqui no Brasil ainda não há regulamentação. Por isso foi o motivo do estudo, dessa pesquisa. Ela foi desenvolvida mais de 1 ano e meio que eu e os meus colegas pesquisamos sobre isso aqui na instituição, no mestrado. E até eu falo que essa publicação na revista internacional ela tem que servir de incentivo para os pesquisadores, porque é importante para a sociedade pesquisar, né, e que eles mantenham a determinação e o foco. Bom, o homeschooling, como nós estávamos falando, nada mais é do que a criança e o adolescente sendo ensinados no ambiente familiar. Por exemplo, aquele professor que ministra a aula vai ser o pai ou o responsável. Até pode ter, sim, algum professor particular, mas vai ser o pai mesmo que vai ter essa autonomia em relação ao conteúdo. E como é que faz em relação ao conteúdo? Tipo, é selecionado o conteúdo específico, é passado para o pai para poder transmitir esse conhecimento? Como é que é feito isso? Sim, aqui lá nos Estados Unidos, os pais eles seguem a regulamentação, a lei, e lá é determinado, conforme o Conselho lá de Educação, eles determinam quais são os conteúdos que vão ser repassados, e os alunos eles têm que fazer algumas avaliações periódicas para ver a qualidade do ensino. Aqui no Brasil também existe um projeto de lei que está em tramitação para que seja autorizado o homeschooling e que tenha, sim, essa determinação de quais conteúdos serão passados para os alunos e que eles deverão passar por atividades e provas periódicas. Por que é importante isso? Para que o aluno não tenha só a visão de mundo, que às vezes o pai vai ali, vai ensinar, até é formado em pedagogia ou em alguma matéria, mas ele acaba passando, né, a visão de mundo e a criança e o adolescente fica um pouco limitado. Fora daqui, qualquer criança pode ou tem que ter, por exemplo, ou está doente ou não tem condições de ir para a escola? É uma escolha ou tem que cumprir alguns critérios? Olha, aqui no Brasil, a criança e o adolescente, a partir dos 4 anos, entre 4 e 17 anos, ela obrigatoriamente tem que estar matriculada, né, seguindo os critérios do MEC. Então, é constitucionalmente que ela tem que estar na escola. Então, ela não é possível que ela seja ensinada em casa. Aí é diferente se a criança está doente, né, ou de atestado, mas ela tem que estar matriculada. Lá fora tem alguma coisa que impeça ou é só uma questão de escolha? Os pais decidem, por exemplo? Daí vai ser determinado de acordo com cada país. Por exemplo, a Finlândia, ela autoriza. Então, o pai vai lá, avisa, né, o conselho deles, fala, olha, o meu filho vai ser ensinado na educação domiciliar. Então, tá tudo ok. É só uma escolha mesmo. Isso, mesmo. É uma escolha, é uma liberdade que os pais têm de optar por qual modalidade de ensino que eles querem proporcionar para o seu filho, se é o modelo tradicional ou o modelo do ensino domiciliar. Aqui no Brasil, a gente sabe que em algumas situações, crianças que ficam internadas muito tempo em hospitais, elas têm, né, um acompanhamento de um professor que ajuda, sim. Né? É direito das crianças, elas têm essa justificativa, então elas não perdem o conteúdo. O professor, ele desloca até a residência, né? O Estado, ele é obrigado, a escola é obrigada a proporcionar um professor que vai lá para a criança não perder o ano. Isso normalmente até crianças que estão internadas, né? Isso mesmo, Elaine, isso mesmo. Agora, assim, é importante a criança ir para a escola também por conta dessa socialização, né? Porque se fica muito em casa também, claro que é uma opção daí, no caso dos Estados Unidos ou Finlândia,
Mas é legal ter esse contato com a garotada também. Claro, esse ponto que você levantou, Elaine, é muito importante, porque na pesquisa nós até apontamos pontos favoráveis e desfavoráveis ao homeschooling. E desfavorável, né, como forma negativa, nós temos que é diminuído o convívio social dessas crianças, porque apesar dela ir no parquinho ou brincar com o primo ali no ensino domiciliar, ela perde aquele contato com o diretor, né, com o pessoal da limpeza, os professores, então diminui sim o convívio social para a criança. Essa lei que você falou que está aqui no Congresso, você acha que vai ter bastante adesão, caso seja aprovada pela pesquisa que você fez? Olha, tem sim adesão, inclusive nós temos aqui no Brasil a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, são pais que se juntaram desde 2010, eles têm essa vontade de aplicar o ensino domiciliar, então eu acredito que vai sim possível daqui a alguns anos nós vermos aqui no Brasil sendo aplicado. Inclusive o STF decidiu que o ano passado que a partir do momento que seja regulamentado para que o princípio da dignidade da pessoa humana, o melhor interesse da criança e do adolescente seja respeitado, não há porquê aqui no Brasil não se empregar o ensino domiciliar. E assim, de tudo que vocês pesquisaram, de tudo que vocês chegaram, você acha que é importante ter essa opção também? Sim, sim, porque o Estado, ele dá liberdade para os pais. Então, o Estado é dever do Estado, da família, da sociedade, cuidar das crianças. E o Estado, ele dá essa possibilidade. Olha, se tem algum pai que tem condição, né, ou, por exemplo, um pai que é pedagogo, ou tem condição de pagar um colégio particular, por que não dar essa liberdade para os pais? Porque muitos estudos apontam, nos Estados Unidos, em outros países, que as crianças e adolescentes ensinados em casa, eles têm altos índices, né, de resultados. Então vai mesmo da dedicação. Sim, vai da dedicação e vai ter que responder os critérios legais. Então não é assim, quero ensinar em casa, vou tirar o meu filho da escola. Não, vai ter que passar por provas para ver a qualidade do ensino. Que legal, parabéns. Obrigada. Publicação e sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela participação.